No dia do casamento de Pedro, o mais velho dos trigêmeos por apenas minutos, a família reunida na igreja antiga de Sintra explodiu em caos quando Luís, o terceiro irmão, apareceu de mãos dadas com Marco, seu namorado há 2 anos. A mãe, Dona Maria, desmaiou no altar ao ver o casal, e o pai, Sr. António, gritou que Luís estava proibido de entrar, transformando a celebração em um escândalo que ecoou por toda a vila conservadora. Ninguém esperava que o desconvite viesse tão rápido, deixando Luís do lado de fora, chorando sob a chuva fina que começava a cair, enquanto os convidados sussurravam sobre a ruína da família perfeita. Luís sempre soube que sua orientação sexual seria um terremoto na estrutura rígida da família Oliveira. Crescer em Lisboa, com pais devotos católicos e uma sociedade que ainda lutava contra velhos preconceitos, havia moldado sua infância em um constante jogo de esconde-esconde. Pedro e Tiago, seus irmãos idênticos, seguiam um roteiro esperado: estudos em Direito e Engenharia, namoros com garotas da vizinhança, casamentos arranjados com aprovação familiar. Luís, no entanto, sentia algo diferente desde a adolescência. Aos 15 anos, durante uma viagem escolar a Porto, ele se apaixonou por um colega de classe, um sentimento que o aterrorizava tanto quanto o excitava. Ele escondeu isso por anos, fingindo interesse em meninas, participando de festas onde se sentia um impostor. Agora, aos 32 anos, Luís era um professor de História na Universidade de Lisboa, um homem culto e sensível, que encontrara em Marco, um arquiteto de Faro, a paz que nunca tivera. Marco era tudo o que Luís admirava: forte, independente, com uma família mais aberta no sul do país. Eles se conheceram em uma conferência sobre patrimônio cultural, e o que começou como uma conversa sobre azulejos portugueses evoluiu para noites intermináveis de discussões profundas e beijos roubados nas ruas estreitas da Alfama. Luís decidira que era hora de ser honesto. Não posso mais viver uma mentira, dissera a Marco na véspera do casamento. Minha família precisa saber quem eu sou de verdade. Mas a reação foi pior do que imaginava. Pedro, o noivo, aproximou-se da porta da igreja, seu rosto idêntico ao de Luís contorcido em raiva. Você acha que pode estragar meu dia com isso? Vá embora, Luís. Isso não é lugar para isso. Tiago, sempre o mediador, tentou intervir, mas sua esposa, Ana, puxou para longe, sussurrando sobre o que os sogros pensariam. Dona Maria, recuperando-se com a ajuda de uma tia, chorava histericamente: meu filho, o que você fez? Isso é contra Deus, contra nós. Sr. António, um homem de negócios tradicional, que construíra sua fortuna em exportações de vinho, via sua reputação em risco. Você nos envergonha, Luís. Não é bem-vindo aqui. Luís sentiu o mundo desabar. Ele e Marco saíram de carro, dirigindo-se em rumo pelas colinas de Sintra, o silêncio pesado entre eles. Eu devia ter esperado, murmurou Luís, as lágrimas borrando a visão da estrada. Marco apertou sua mão. Não, amor. Você foi corajoso. Eles é que estão errados. Mas no fundo, Luís questionava se sua escolha valera o preço. A família Oliveira, outrora unida pelos laços de sangue e tradições, agora rachada ao meio. Pedro e Tiago prosseguiram com a cerimônia, mas o ar estava envenenado. Convidados cochichavam sobre o irmão desviado, e a festa no salão nobre virou um velório disfarçado. Nos dias seguintes, o telefone de Luís tocava incessantemente com mensagens de parentes distantes, alguns condenando, outros curiosos. Ele ignorava a maioria, focando no trabalho para não enlouquecer. Mas o conflito interno o consumia. Sou um monstro por amar quem amo, perguntava-se à noite, enquanto Marco dormia ao seu lado. Ele recordava a infância, os 3 irmãos correndo pelas praias da costa da Caparica, inseparáveis. Pedro, o líder; Tiago, o brincalhão; Luís, o sonhador. Como tudo mudara. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços com o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias como a sua, enraizadas na fé e na tradição. Uma semana após o incidente, Tiago ligou. Luís, precisamos conversar. Sozinhos. Eles se encontraram em um café no Chiado, o coração boêmio de Lisboa. Tiago parecia exausto, olheiras profundas sob os olhos idênticos aos de Luís. Pedro está furioso, acha que você fez de propósito para roubar a atenção. Mamãe não para de chorar, diz que perdeu um filho. Luís sentiu uma pontada de culpa. Eu não queria machucar ninguém. Só queria ser eu mesmo. Tiago suspirou: eu entendo, mano. Mas aqui, as coisas não são simples. Papai ameaça cortar você do testamento, e Ana. Ela diz que não quer nossos filhos perto de influências ruins. As palavras cortaram como facas. Luís percebeu que sua revelação não era só sobre ele, afetava todos. Enquanto isso, Pedro mergulhava no trabalho, evitando pensar no irmão.
Sua nova esposa, Sofia, tentava consolá-lo. Ele vai entender um dia. Mas Pedro duvidava. Ele sempre vira Luís como o fraco do trio, o que precisava de proteção. Agora, sentia traição. Como ele pôde nos envergonhar assim? Em uma reunião familiar sem Luís, Sr. António declarou: ele escolheu seu caminho. Nós escolhemos o nosso. A decisão foi tomada: Luís seria excluído de eventos futuros, incluindo o batizado do filho de Tiago, que nasceria em breve. Luís, por sua vez, lutava contra a depressão crescente. Marco o incentivava a buscar terapia, mas ele resistia, achando que era sinal de fraqueza. Em vez disso, ele se jogava em pesquisas sobre a história LGBT em Portugal, encontrando consolo em figuras como António Variações, o cantor gay que desafiara normas nos anos 80. Eu não sou o primeiro, pensava. Mas o isolamento doía. Amigos da universidade o apoiavam, mas a família era seu alicerce. Sem ela, ele se sentia à deriva. O conflito escalava quando uma prima postou sobre o incidente nas redes sociais, viralizando em grupos conservadores. Comentários odiosos choviam: família destruída pelo pecado, Portugal está perdido. Luís leu tudo, o coração apertado. Marco convenceu a bloquear as contas: não se torture. Mas o dano estava feito. A pressão social amplificava o drama familiar, forçando Luís a questionar se valia a pena lutar ou simplesmente se afastar. Meses passaram, e o abismo entre os irmãos crescia. Tiago, preso no meio, tentava pontes secretas. Ele visitava Luís em seu apartamento no Bairro Alto, levando fotos do sobrinho recém-nascido. Olha, ele tem seus olhos, dizia Tiago, tentando amenizar. Luís sorria fracamente, tocando a imagem. Parabéns, mano. Mas por que não me convidaram para o batizado? Tiago baixava a cabeça: papai proibiu. Disse que seria um escândalo. A conversa virava debate ético. É certo excluir alguém por amor? Perguntava Luís. Tiago respondia: é certo impor sua escolha à família. Os argumentos circulavam, sem resolução, deixando ambos exaustos. Pedro, entretanto, endurecia. Em uma viagem de negócios a Braga, ele confidenciou a um amigo: meu irmão é gay. Eu o amo, mas não aprovo. O amigo, um padre local, aconselhou: ore por ele. A igreja ensina compaixão, mas não aceitação do pecado. Pedro voltava para casa com mais convicção, ignorando as chamadas de Luís. Sofia, grávida, preocupava-se: e se nosso filho for como ele? Você o rejeitaria? Pedro hesitava: não sei. Pela primeira vez, dúvida infiltrava sua armadura. Dona Maria, a mãe, sofria em silêncio. Ela rezava novenas na Basílica de Fátima, pedindo orientação. Deus, porque meu filho, murmurava. Uma freira a ouviu e compartilhou histórias de famílias reconciliadas. O amor vence o preconceito, disse. Maria começava a questionar suas crenças arraigadas. Ela sonhava com Luís criança, correndo para seus braços. Ele ainda é meu menino, pensava. Mas o medo da sociedade a paralisava. Em uma missa, ela viu um casal gay discretamente, e algo mexeu dentro dela. Sr. António, o patriarca, mantinha a linha dura. Em Portugal, família é sagrada. Ele escolheu romper isso. Mas no fundo, ele se recordava de um tio distante, rumores de homossexualidade nos anos 60, banido da família. História se repete, refletia, com um pingo de arrependimento. Ele aumentava o trabalho, exportando mais vinho para o Brasil, fugindo das emoções. Luís e Marco enfrentavam suas próprias tormentas. Marco, vindo de uma família mais liberal em Faro, pressionava: vamos nos casar. Mostra a eles que nosso amor é real. Luís hesitava: e se piorar tudo? Eles discutiam noites a fio, Marco acusando Luís de covardia. Você me ama o suficiente para lutar? Luís respondia: amo, mas o preço é alto. Uma briga explodiu quando Marco encontrou mensagens antigas de Luís para ex-namoradas falsas, mantidas para encobrir. Você ainda vive na mentira, gritou Marco. Luís saiu batendo a porta, vagando pelas ruas de Lisboa à noite. Ele acabou em um bar gay no Príncipe Real, onde encontrou velhos amigos. Bem-vindo ao clube dos rejeitados, brincou um. Histórias semelhantes o confortaram: pais que demoraram anos para aceitar, irmãos que viraram aliados. Luís bebeu demais, voltando para casa arrependido. Marco esperava: desculpe. Eu entendo sua dor. Eles se reconciliaram, mas a semente da dúvida plantada. O ponto de virada veio no aniversário dos trigêmeos. Tradicionalmente, a família se reunia em uma quinta no Alentejo.
Este ano, Luís recebeu um convite de Tiago: venha sozinho. Sem Marco. Luís debateu internamente: aceitar significava negar seu amor, recusar, isolar-se mais. Ele escolheu ir, mas com uma condição mental: confrontar todos. Na viagem de trem para Évora, ele repassava discursos, o coração acelerado. Chegando à quinta, o ar estava tenso. Pedro o ignorou, Tiago o abraçou apertado. Dona Maria chorou ao vê-lo: meu filho, você emagreceu. Senhor António grunhiu um olá. A refeição foi um campo minado. Conversas superficiais sobre o tempo, o vinho. Então, Pedro explodiu: por que você veio? Para nos lembrar do seu estilo de vida. Luís respirou fundo: vim porque sou da família. Meu amor por Marco não muda isso. Argumentos voaram, Pedro citava a Bíblia, Tiago mediava, Maria pedia paz. António silenciava, observando. Luís revelou mais: eu sofri anos calado por medo de vocês. Isso me destruiu por dentro. Maria, tocada, admitiu: eu também sofro. Mas o que dirão os vizinhos? Luís rebateu: e o que dirá meu coração? A noite terminou em impasse, mas uma rachadura apareceu. Tiago segredou: eu apoio você, mano. Dê tempo. De volta a Lisboa, Luís sentiu uma mistura de alívio e raiva. Ele começou a escrever um diário, processando emoções. Marco o encorajava: use isso para curar. Mas o conflito social escalava. No trabalho, colegas sussurravam, um aluno conservador o confrontou: professor, isso afeta sua credibilidade. Luís defendeu-se: minha vida pessoal não interfere no ensino. Mas a pressão o fazia questionar sua carreira. Pedro, em casa, brigava com Sofia: ele está nos forçando a mudar. Sofia retrucava: talvez precisemos mudar. Ela pesquisava sobre direitos LGBT, compartilhando artigos. Pedro lia relutante, sementes de empatia brotando. Tiago, o equilibrado, planejava uma intervenção. Ele convenceu os pais a uma terapia familiar, mas António recusou: não precisamos de estranhos. Tiago persistia, visitando Luís mais: vamos unir isso. O drama culminava quando uma notícia vazou: Luís e Marco planejavam adotar uma criança. Pedro soube por um amigo em comum e enfureceu: isso é loucura. Ele não pode criar uma família assim. Ele ligou para Luís: você está destruindo tudo. Luís rebateu: estou construindo a minha. A chamada terminou em gritos, irmãos divididos como nunca. O outono chegava a Portugal, trazendo ventos frios que espelhavam o clima familiar. Luís mergulhava no processo de adoção, burocracias intermináveis em agências de Lisboa. Marco o apoiava, mas o stress testava o relacionamento. E se sua família interferir? Perguntava Marco. Luís respondia: eles não ousarão. Mas no fundo, temia. Ele sonhava com uma criança, alguém para amar incondicionalmente, contrastando com sua rejeição. Tiago, sabendo do plano, visitou os pais em sua casa em Cascais. Luís quer adotar. Vocês vão perdê-lo para sempre se não mudarem. Dona Maria chorou: uma criança precisa de mãe e pai. Tiago argumentou: precisa de amor. Senhor António bufou: isso é contra a natureza. Mas Maria, influenciada por leituras secretas sobre famílias arco-íris, hesitava: talvez eu esteja errada. Pedro, em uma crise, procurou um terapeuta sozinho. Sinto raiva, mas também culpa, confessou. O profissional questionou: por que a orientação dele ameaça você? Pedro refletia sobre sua própria identidade: ser o perfeito dos trigêmeos o pressionava. Ele recordava momentos de infância onde protegia Luís de valentões. Eu o amo, mas isso muda tudo. Uma traição inesperada veio de Ana, esposa de Tiago. Conservadora, ela vazou o plano de adoção para um grupo de igreja, que iniciou uma petição contra. Não permitam que crianças sejam expostas a isso, diziam. A notícia chegou à mídia local, um jornal de Lisboa publicando: trigêmeos em polêmica, busca a adoção gay. Luís ficou devastado, confrontando Tiago: foi sua esposa. Tiago admitiu: ela acha que está salvando a família. Luís sentiu traição profunda: vocês todos me traem. Marco explodiu: basta. Vamos embora para a Espanha. Luís debateu: fugir ou enfrentar. Ele escolheu confrontar Ana. Em uma reunião tensa em casa de Tiago, Luís disse: você não tem direito de julgar minha vida. Ana defendeu: penso nas crianças. Tiago, dividido, pediu desculpas: eu não sabia. A família rachava mais, Tiago questionando seu casamento. Dona Maria, vendo o caos, tomou uma decisão corajosa.
Ela visitou Luís sozinha, pela primeira vez desde o casamento. Filho, eu errei. Li sobre isso, orei. Deus ama todos. Luís chorou em seus braços. Mãe, obrigado. Eles conversaram horas, Maria compartilhando medos, a sociedade nos julga. Luís, mas o amor familiar é mais forte. Foi um momento de cura parcial. Senhor Antônio, sabendo da visita, enfureceu, você o encoraja. Maria rebateu, ele é nosso filho. Pela primeira vez, ela o confrontava. Antônio, isolado, bebia sozinho, refletindo sobre sua rigidez. Ele recordava sua juventude, um amor proibido por classes sociais. Hipocrisia, murmurou. Pedro, impulsionado pela terapia, ligou para Luís, desculpe pelo casamento. Eu estava errado. Luís, cauteloso, por que agora? Pedro, Sofia me fez ver. E o bebê vem aí. Quero que você seja tio. Eles marcaram um encontro neutro, em um restaurante no Tejo. A conversa fluiu, memórias, risos, lágrimas. Pedro admitiu, tive medo de ser associado. Luís, entendo, mas dói. Um passo adiante. Mas o conflito social persistia. A petição ganhou tração, ativistas conservadores protestando fora da Universidade de Luís. Ele enfrentou, meu direito de amar é constitucional. Apoio veio de alunos progressistas, que organizaram um contraprotesto. Marco se orgulhava, você é forte. Mas o esgotamento o atingia, Luís considerando renunciar à adoção. Tiago, para redimir, confrontou Ana, ou apoie minha família toda, ou repensemos nós. Ana, chocada, refletiu, sua própria irmã era lésbica, escondida. Eu fui hipócrita, admitiu. Ela pediu desculpas a Luís, um momento de feedback. O clímax se aproximava no Natal. A família planejava uma reunião, mas com condições, Marco não viria. Luís recusou, ou nós dois, ou nenhum. Antônio cedeu parcialmente, venham, mas discretos. Luís aceitou, um teste. Na ceia em Sintra, tensões altas. Marco se apresentou educado, mas Pedro evitou olhares. Conversas neutras até Antônio perguntar, por que isso, Luís? Luís explicou, nasce assim. Debate ético surgiu, moral versus ciência. Maria mediou, amor é amor. Tiago apoiou. Pedro, silencioso, observava. Uma briga explodiu quando um tio bêbado insultou, aberração. Marco defendeu, Antônio calou, respeito em minha casa. Um progresso. A noite terminou melhor que esperada, com abraços tímidos. Luís sentiu esperança, mas o preço, estresse, noites insones, relacionamentos tensionados. Valeu? Questionava. O novo ano trouxe resoluções frágeis. Luís e Marco prosseguiram com a adoção, entrevistas rigorosas testando sua resiliência. Por que querem uma criança? Perguntavam. Luís, para dar o amor que eu lutei para ter. A agência, progressista, aprovava, mas o processo demorava. Pedro, com o nascimento iminente de seu filho, convidava Luís para visitas. Quero que você o conheça. Luís ia, segurando o bebê, ele é lindo. Momentos assim curavam feridas. Sofia se tornava aliada, ignora os haters. Pedro evoluía, lendo sobre diversidade. Tiago e Ana reconectavam, Ana juntando-se a grupos de apoio para famílias LGBT. Eu mudei, dizia. Tiago orgulhava, você é incrível. Eles visitavam Luís e Marco, jantares tornando-se rotina. Dona Maria se tornava a ponte, convencendo Antônio a ler livros sobre o tema. Veja com o coração, pedia. Antônio resistia, mas uma conversa com um velho amigo gay o abalava, eu vivi escondido. Não faça isso com seu filho. Antônio chorava sozinho, questionando crenças. O revés veio quando a petição chegou ao Parlamento local, um deputado conservador usando o caso para a agenda anti-LGBT. Mídia bombardeava, entrevistas, debates. Luís falou em TV, minha família é como muitas, lutando por aceitação. Apoio público cresceu, cartas de encorajamento. Mas o stress cobrava, Luís tinha ataques de ansiedade, Marco discutia mais. Isso nos destrói. Luís, mas nos fortalece. Uma separação temporária, Marco foi para Faro. Luís, sozinho, confrontava demónios internos. Tiago interveio, não desista. Ele organizou uma reunião de irmãos em Porto. Os três, sozinhos, bebendo vinho, lembrem da infância. Risos, depois verdades.
Pedro, eu invejava sua coragem. Tiago, eu me sentia preso. Luís, eu me sentia invisível. Lágrimas selaram reconciliação. Marco voltou, fortalecidos. Juntos sempre. A adoção avançava, uma menina órfã os escolhendo. António, em um momento pivotal, visitou Luís. Filho, perdoe meu orgulho. Abraço longo, eu te amo. Maria chorou de alegria. Mas danos perduravam, amizades perdidas, carreira marcada. Luís refletia, o preço da autenticidade é alto, mas a liberdade vale. O clímax final veio no batizado do filho de Pedro. Toda a família reunida, incluindo Marco. António abençoou, bem-vindo. Um tio conservador saiu, mas ninguém se importou. Celebração verdadeira. Luís, vendo todos juntos, sentiu vitória, mas com cicatrizes. Com a adoção finalizada, Luís e Marco trouxeram Sofia, a menina de 5 anos, para casa. Ela, com olhos curiosos, adaptava-se rápido. Dois papais, perguntava. Luís, sim, e muito amor. A família Oliveira a recebeu, Dona Maria cozinhando, António contando histórias. Pedro e Tiago brincando como tios. Mas sombras persistiam. Sociedade ainda julgava, olhares na rua, comentários online. Luís ensinava Sofia resiliência, seja você mesma. Marco, agora mais paciente, apoiava. Pedro, pai agora, via paralelos, eu faria qualquer coisa pelo meu filho. Ele defendia Luís publicamente, em uma entrevista, meu irmão é um exemplo de coragem. Tiago, equilibrado, unia todos em viagens, uma à Madeira, fortalecendo laços. Ana, transformada, advocava por direitos LGBT. António, em declínio de saúde, refletia, eu quase perdi tudo por preconceito. Ele alterou o testamento, igual para todos. Luís, em paz, escrevia um livro sobre sua jornada, inspirando outros. A dor leva ao crescimento, dizia. Mas em momentos quietos, questionava escolhas, o desconvite inicial, as brigas, as traições. Valeu o preço. No fim, em uma reunião familiar na praia da Ericeira, sob o sol português, eles riam juntos. Luís olhava Marco e Sofia, sim, valeu. E você, leitor? É certo priorizar a autenticidade pessoal mesmo que custe laços familiares, ou a harmonia coletiva deve prevalecer sobre verdades individuais?